Olá, meu nome é Eli Dias e estou aqui trazendo de novo mais um vídeo para vocês. Porque eu escutei ultimamente uma pessoa daqui da internet e várias pessoas já falando que se você quiser, você consegue. Se você, como é que se diz? Você não sabe. Eu não sei editar um vídeo. Eu não sei. Realmente eu também não sei, eu tô aprendendo. Mas se você quer, você vai do jeito que você, com o que você tem. Então eu tô gravando aqui de um celular e tô fazendo o meu vídeo. E todos os dias eu pretendo gravar um vídeo. Meu vídeo será sempre no intuito de ajudar alguém, de ajudar mulheres, de ajudar pessoas, independente do gênero, entendeu? Mas pessoas assim como eu, que já passaram por várias fases. Hoje eu tenho 58 anos e já passei por 4 casamentos. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Se você também já passou por algum casamento ou se você tem muito medo de separação, de ficar sozinha, então esse vídeo é para você. Então, eu tenho que falar de mim, que também foi uma das dicas que eu aprendi, que a gente não tem que falar de outro, da vida do outro, a gente tem que falar da nossa experiência e expor, né? Falar o que realmente a gente passou. E eu, diante desses anos todos de vida que tenho, passei por muita coisa. Então, quando eu digo a você, eu fui casada 3 vezes e hoje estou no meu 4º casamento. Então, o que aprendi? Aprendi muito, aprendi muito. Nossa, foi muito válido. Eu sou muito grata, sim, por tudo que passei, por cada pessoa que passou no meu caminho. Sou grata, sim. Eu sou uma mulher normal, como todas aí que estão me vendo, né? Então, muito jovem, eu me casei com 18 anos, né? E esse meu casamento foi um pouquinho complicado pela minha inexperiência, como toda jovem não tem experiência, né, para assumir uma relação, porque muitas vezes o próprio jovem não tem, como é que se diz? Não tem noção, a palavra é essa, não tem noção do que realmente é um casamento. Uma relação, um casamento é coisa muito séria e requer muita maturidade. Coisa que no meu primeiro casamento eu não tinha. Eu casei com 18 anos e como eu vinha muito de... Eu sempre fui muito romântica, né? Puxei muito pro lado do romantismo. Não por eu ser, depois eu descobri que eu não sou romântica. Mas como eu lia muitos livros de romance, era tipo uma fuga. Na minha casa tinha muitas brigas por causa dos meus pais. Então eu não me envolvia nas brigas e me escondia nos livros de romance para fugir daquela situação. Então eu trouxe para minha vida, né, adulta, toda aquela situação do romance. Eu tive meu primeiro amor foi um amor platônico. Era um amor que só eu sabia, que só eu imaginava como tinha que ser. E vivi um bom tempo num relacionamento assim, aonde eu imaginava toda a cena e nunca ocorria daquele jeito que a gente pensa, né? Porque um amor imaginário acontece 1000 coisas e nunca é aquilo que a gente imaginou. Então, eu não casei com essa pessoa, claro, eu gostei muito dessa pessoa, desse meu primeiro amor, realmente foi meu primeiro amor. Mas eu casei com outra pessoa, né? E esse casamento em si,
como eu vinha desse romantismo, olha a ilusão da garota, que era eu, né? Inexperiente, achava que casamento era um romantismo só, que todos os dias ia ser muito bom, como se fosse a primeira vez. E tinha toda aquela cena de romance na minha vida, no meu primeiro casamento. Eu pensava só que ia ser muito bom. Aí mamãe dizia, mas você, eu lembro que uma vez ela disse, ah, minha filha, você pensa o quê? Você tá tão enganada, você pensa que casamento é isso que você tá achando, que é amor a vida toda? É, e eu disse, mãe, a gente é diferente, a gente não é como você e meu pai, a gente é diferente, a gente realmente se ama. Então, da minha parte, como essa pessoa se dizia mesmo louco, né? Louco por mim, e eu confiei totalmente. E eu achava que como ele era louco por mim, ele nunca seria capaz de me trair, né? Nunca, 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 nunca achei. É, eu acreditava cegamente que aquela pessoa jamais ia fazer isso comigo. E aconteceu várias coisas que num vídeo só não tem como a gente contar. E eu descobri uma traição. E foi bem difícil, foi muito difícil. Nessa época eu já tinha um filho com uns 2 anos para 3 anos. E eu passei um perrengue danado, porque ele se envolveu com uma amiga de trabalho. E para mim foi bem complicado, porque eu nunca acreditei que ele seria capaz de fazer uma coisa dessa. Mas aprendi, né, com ele, com esse casamento, não com ele. O que eu tirei desse casamento foi o seguinte, que nenhuma relação é flores. Eu acordei, né, e vi que para mim a, o que eu aprendi mesmo foi bem doloroso, porque eu aprendi que a gente não pode confiar, né? Seja lá, mas fulano jamais, você não pense assim, você que tem medo, que já também passou por isso, não pense assim, porque a gente não consegue mandar em ninguém. O pensamento do outro sempre vai ser do outro, e a gente, na vã ilusão que consegue dominar ou conter, né? Não consegue. Você pode ser a mulher maravilha, foi isso que eu aprendi nesse casamento. Você pode ser a mais linda do mundo, você pode ser, sabe, o que está em alta agora, a Virgínia do Vini Júnior, mas isso não quer dizer que você não possa ser traída. Qualquer pessoa, em qualquer relacionamento, pode ser traída. Basta o outro lado querer. Ou basta eu também querer. Porque nessas situações, dessas separações minhas, eu também traí. E eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu traí, eu sou uma pessoa normal. Ah, mas eu pequei, eu errei. Sim, lógico que eu errei. Mas eu não posso esconder quando eu estou narrando uma história da minha vida, né? Que aconteceu comigo. Então, o que foi que aconteceu? Eu fui traída neste casamento e depois voltei. É uma coisa que eu digo, que também aprendi nesse casamento. Uma foi que você não pode acreditar, né, em qualquer, assim, acreditar piamente que aquela pessoa nunca vai te trair. Nunca diga nunca. Entendeu? Porque você não sabe. Você não sabe. Você não sabe do pensamento do outro. Você não controla nada. E eu, até hoje, ainda sou muito controladora. Mas aprendi isso aí e aprendi também que
se há uma, vamos dizer assim, se há uma traição, para mim é igual assim, como se fosse um vaso que você gosta muito e aquele vaso se quebrou. Então não tem como você voltar mais. Aquele vaso nunca mais será o mesmo. Mesmo que você cole pedacinho por pedacinho, ele não será o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Porque quebrou um elo, quebrou um acordo, quebrou uma fidelidade que você tinha com alguém. Então, eu estou falando a minha opinião, não precisa ser a sua. Porque pode ter alguém aqui que já tenha sido traída e voltou e está vivendo numa boa. Eu não consigo, não consegui. Para mim foi uma tortura, porque depois que eu voltei nessa relação que ele me traiu, eu não conseguia mais, não conseguia. Ele saía, eu ficava achando que ele estava com outra. Tudo que ele fazia, eu desconfiava, eu não gostava. Tudo que eu queria era não ficar mais, porque eu não aceitava. O meu coração não aceitava. E até hoje, eu não aceito. Eu não aceito. Eu acho que se quebrou, quebrou. Não tem mais jeito de conserto. Então, eu aprendi com esse meu casamento, primeiro casamento, eu aprendi isso. Consegui viver, acho que uns 10 anos, tive 2 filhos, a parte boa, né? E assim, hoje eu estou bem, ele também. Se a gente se fala de boa, cada um nos seus cantos, mas vocês sabem, como eu, que é bem complicado uma separação. Até para as crianças, são elas que mais sofrem. São as crianças, né? Porque não entendem aquilo, porque as crianças sempre querem papai e mamãe junto. Mas tem horas que não dá, né? E a gente briga, e eu muito jovem, e ele também, e a gente brigava na frente do nosso filho, e isso foi muito complicado para os meus filhos, para mim, para ele, para todo mundo. Então, chegamos à conclusão da separação e, infelizmente, né, eu deixei ele para morar com outra pessoa, porque eu já não queria mais, eu já não aceitava mais. É por isso que eu digo a minha condição, a minha. Eu não estou dizendo que você é assim, ou que você tem que ser assim, mas eu sou assim. Para mim, eu acho que o maior erro de um casal, de uma pessoa, existem vários contextos, né, numa traição, mas para mim eu acho a pior parte. A pior parte de um relacionamento é uma traição, realmente para mim. Então eu tive esses aprendizados, né? E quando foi com essa nova pessoa, eu era mais jovem do que eu, e eu sempre quis assim ser aquela mulher para cuidar, para aquela cuidadora. Eu vou fazer a comida dele, ele vai gostar de mim porque eu sou isso, sou aquilo, eu sou mais inteligente, eu sou mais conhecedora das coisas, uma mulher mais vivida. Eu acho que eu já estava na casa dos 32 anos por aí. E eu conheci essa pessoa com 24 anos. Então, hoje eu vejo meu filho com 25 anos, totalmente infantil. E eu quis ser certamente a mãe desse cara, né? E foi muito difícil. Esse casamento foi o mais difícil para mim, porque houve a história de um alcoolismo no meio disso tudo e bagunçou muito a minha vida, muito, muito. Primeiro, eu não sabia me colocar nessa relação, porque eu achava que ele, sendo mais jovem, eu me sentia muito insegura, muito, 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 muito insegura. Eu não queria, eu não me via, eu sempre me via menor que ele, porque eu era mais velha, né? E essa pessoa nem, assim,
Tive 2 filhos também com essa pessoa, mas essa pessoa, a gente passou por maus bocados por causa da bebida, né? A bebida atrapalhou demais. E depois, com o tempo, eu entendi que a bebida, às vezes, a gente atrai um homem assim, porque lá no meu passado eu tive meu pai, que também era alcoólatra, e às vezes a gente tenta justificar uma carência de pai com aquele homem, tentando mudar aquele homem, que a gente não conseguiu mudar o pai. Isso tem um elo muito importante. E eu não sabia e vivi essa situação de alcoolismo dentro de casa e foi problemático. Graças a Deus, hoje ele vive bem, é casado com outra pessoa. Essa pessoa também passou por dificuldades, claro, né? Mas estão conseguindo levar. Ele saiu do alcoolismo e isso é uma coisa assim que eu admiro nas pessoas. Ele conseguiu sair, conseguiu se erguer e hoje, graças a Deus, é outra pessoa. Eu desejo tudo de bom para ele. E o que aprendi desse casamento foi que eu, mesmo que ele fosse mais novo, eu tinha que me valorizar, né? Porque eu aprendi isso. Porque eu digo, gente, eu pensando assim, porque ele é mais novo e eu tinha ciúme, e ele tem um ciúme louco de mim. Então, essa questão do ciúme foi bem forte nessa minha relação. Porque ele, por não ter experiência, achar que eu poderia gostar de outra pessoa mais velha que tinha mais experiência do que ele. E eu, por achar que ele era mais novo e por achar que ele podia querer uma novinha e não eu. E isso foi bem complicado na minha vida. E desse casamento eu aprendi isso e tive mais 2 filhos. Então aí eu fiz a minha ligadura e não tenho mais outros filhos. Tá, passou e eu fiquei só. E depois, com o tempo, eu conheci outra pessoa. Porque a conclusão que eu tirei desse meu casamento, eu digo, bom, eu me relacionei com um da minha idade, não deu certo. Eu me relacionei com um mais novo também, não deu certo. E tinha ciúme, achava que ele sempre ia achar outra mulher. Aí eu disse, então eu vou... agora eu quero uma pessoa mais velha, bem mais velha do que eu. E por destino encontrei essa pessoa mais velha. Conheci essa pessoa no metrô e a gente se deu bem. E ficamos 9 anos numa relação. Essa relação era diferente de todas elas. Essa relação, ela era assim, ele na casa dele e eu na minha casa. A gente não morava junto. Eu acho que essa relação, no meu ver, é a ideal. Porque quando se tem confiança, isso é primordial. Isso é muito bom, você ter sua individualidade. Isso é maravilhoso. Eu acho bastante saudável uma relação assim. Ainda mais a gente que tem filhos, né? Ou a gente que já está, vamos dizer, eu já estou na menopausa. Então, eu acho que é uma boa, né? Para quem está da nossa idade. Tanto ele quanto ela. Aí tá, fui para essa relação, não, ele com certeza vai fazer tudo por mim e não vai querer outra mulher, porque ele, gente, eram 22 anos de diferença. Apesar de que essa pessoa não aparentava, que nós dois andando, ele não parecia que era meu pai, de jeito nenhum. Ele era bastante conservado e a gente se deu bem, se entrosou, né? Mas dessa relação eu também aprendi. Na realidade, essa foi a que eu mais aprendi. Eu aprendi que a pessoa pode ser nova, pode ser
velha no modo de dizer, na idade, né, madura, a pessoa pode ser que isso não vai mudar nada. Isso não muda nada. Para você ver, a minha cabeça estava tão louca que eu tive que procurar ajuda porque eu não conseguia me relacionar. Não conseguia por nada. Porque aí quando cheguei nesse homem, eu digo, agora eu vou sossegar, né? Porque essa pessoa, eu sempre tinha aquela ilusão. Ela vai fazer tudo por mim e ninguém faz tudo por você. Quem faz tudo por você é você mesmo. E foi muito duro, mas isso eu aprendi. E nesse relacionamento, eu achando, né, que era bambambam, que era mais não, gente, foi pura ilusão. A conclusão que eu cheguei, que a pessoa, quando ela tem caráter, ela te respeita. Se você é velha, se você é nova, se você é madura ou não, desculpa quando eu falo velha, mas vocês me entendem o que eu estou falando. Então, o que eu aprendi nesse relacionamento foi que ninguém dá valor a você, a não ser você mesmo. Você que tem que achar, porque o outro você não tem domínio. Pois é, passei por esse relacionamento, 9 anos, fui traída, fui traída, uma pessoa mais velha do que eu, 22 anos, entendeu? E altamente mulherengo. Não podia ver uma pessoa, era, sabe, uma falta de respeito, sabe? Muitas vezes a gente discutia e eu tinha um ciúme grande. E essa pessoa tinha muito mais condição do que eu, apesar de que a cabeça era como se fosse uma pessoa pobre, porque existem pessoas que têm condições, mas ela é uma pessoa normal. E tem pessoas que têm condições e não, eu digo que é uma pessoa normal, porque é uma pessoa que só porque tem dinheiro se acha no patamar que é melhor, sabe? Da onde você vem, que não sei o quê. Então, desse relacionamento, eu aprendi muita coisa. Pela experiência dessa pessoa, eu sou grata a todos três. Eu aprendi muita coisa. Eu aprendi a me valorizar primeiramente. Eu busquei ajuda, porque chegou um tempo na minha vida que eu dizia, gente, é a oportunidade da minha vida de eu sou sincera, de eu me dar bem, essa pessoa pode sim me dar uma vida melhor. Mas, gente, é por engano. A vida melhor que a gente tem que ter é uma vida onde você tem paz, é uma vida onde você é feliz, você tem harmonia, você é você. E não você tenta ser algo para agradar outra pessoa. Isso foi o que eu aprendi nessa minha terceira relação. E ela acabou, graças a Deus também. Desejo tudo de bom, sabe? E esses meus aprendizados que eu tive com essas pessoas me valeu muito para mim estar na relação hoje. Hoje eu estou numa relação. Essa relação tem 7 ou 8 anos, uma coisa assim. E quando eu entrei nessa relação, eu conheci essa pessoa que morava na minha rua há 15 anos e a gente nunca se encontrou. E um dia eu desci na rua, tinha uma festa e lá eu encontrei essa pessoa, conheci essa pessoa e até hoje a gente ficou junto. Quando eu conheci essa pessoa, realmente eu não queria nada mais. Eu não queria, porque eu não vou querer mais ninguém, porque é muita dor de cabeça. Sem contar no problema dos filhos, que também é um perrengue, que quem tem filhos sabe do que eu estou falando. Quando a gente bota outra pessoa que não é o pai, né?
E a gente fica no meio de uma guerra, e eu já passei por isso. Porque a gente ama o filho e a gente ama o cara. E isso pesa demais pra gente, pesa muito mais na gente. Então, eu vim para esse relacionamento e eu falei, primeiro, quando eu conheci essa pessoa, eu disse que eu não queria nada, que eu só queria beijar na boca. E essa pessoa, não, tudo bem, a gente fica de boa, do jeito que você quiser. E ficamos, mas depois houve outro encontro e a gente acabou ficando de verdade, né? E eu terminei. Ele perguntou se não queria, né? A gente viver e tal. E eu digo, tá bom. Vamos tentar, né? Aí eu disse, só tem uma coisa, eu vou botar. E agora eu digo a você, pense que essa foi a melhor decisão. Eu falei, olha, eu vou dizer uma coisa, eu não vou ficar namorando, porque namorar pra mim, na minha idade, eu vou perder tempo. Ah, não, se der certo. Ah, não. Não, eu vou tentar logo. Se não der, já vaza, porque eu não tenho mais tempo. E eu sou sincera a dizer, essa foi a minha vida. E conversei, né? Ele também veio de 4 casamentos, também fracassado. E eu disse, olha, alguma coisa eu e você estamos fazendo errado, que não está dando certo. Então o erro tá com a gente também, né? O outro também tá, porque numa relação um só não erra, os dois erram. Então eu disse, olha, primeiro, eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu gosto muito de brincar, eu gosto muito de dançar, de sair. E eu vou dizer a você, né? Porque eu casei com você, que eu vou morar com você, que nunca mais eu vou dançar com ninguém. Eu acho isso um absurdo. Se você aceitar, bem, se você não aceitar, problema. Mas eu tô dizendo o que eu quero. Porque até aí eu já me conhecia, né? Eu já sabia o que eu gostava, o que eu não gostava, o que eu queria, o que eu não queria. E ele realmente, ainda por cima, é mais jovem do que eu, mas pelo tempo, por ser, né, do interior, por trabalhar muito, então ele envelheceu também e eu sei que a gente começou, né? Aí eu falei isso pra ele, eu não quero ciúme, eu sou uma mulher madura, que sei o que quero. Então eu falo pra você, se eu estou com você, é porque eu quero estar com você. No dia que eu não quiser, você vai saber que eu não quero mais ficar com você. Porque ninguém é de ninguém. Ninguém nasceu agarrado com ninguém. Eu aprendi o desapego. Tá, gente, se eu me separar, eu vou sofrer. Hoje eu tenho essa certeza. Antes eu achava que eu ia morrer se eu me separasse. Mas hoje não. Hoje eu falo o seguinte, que se eu me separar, eu vou sofrer, com certeza. Vou sofrer 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Na quarta eu já vou estar recuperando. Já vou estar vivendo, já vou estar voltando à vida, porque tem que ser assim. A gente sempre acha, quando a gente sai de um relacionamento, que a gente nunca mais vai amar ninguém, que a gente nunca mais vai gostar de ninguém. E isso é uma loucura da nossa cabeça. Não sei quem foi que botou isso na cabeça da gente. Que a gente gosta, gente. Deixa o tempo passar, se cura, deixa passar. E daqui a pouco tudo fica colorido de novo. A gente é que tem a ilusão que o mundo vai acabar. Até porque no mundo só existe nenhuma mulher. Existe muita gente, da qual a gente pode compartilhar muitas experiências. E eu hoje digo a você, sou feliz e sou grata, sim, por ter passado por todas essas experiências. Isso para mim é válido demais, eu aprendi demais. Então a gente botou esses acordos, não quero mentira. Se for para você mentir para mim, é melhor que a gente termine. Porque para que mentir? Se uma das coisas que eu mais abomino é a traição, eu não quero mentiras.
entendeu? Outra coisa que também fiz um acordo, senha em celular. Não, 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 não. A senha eu vou saber, tanto o meu você também vai saber. Nada a ver. Porque eu acho que se você tá numa relação e que fulano tem a senha dele e você não sabe, eu acho isso um absurdo. Eu digo a você, eu acho isso um absurdo. Você pode aceitar, eu não aceito. Eu não, de jeito nenhum. A hora que eu quiser pegar o celular, hoje, eu pego. Ele pega meu celular, nem liga. Eu também nem ligo, entendeu? Se eu disser, olha, eu vou sair, vou num chá de bebê, eu vou num show de um cara que eu gosto muito. Ah, eu não gosto. Tá, tudo bem, você fica, eu vou. Tem algum problema? Não, você pode ir. Então tá certo. Entendeu? Então, outra coisa, meu dinheiro é meu dinheiro. O seu dinheiro é seu dinheiro, certo? A gente pode sim se juntar e comprar um carro. A gente pode sim se juntar e comprar uma casa. A gente pode comprar um bem. A gente pode dividir as compras. A gente pode fazer tudo. Mas o meu é meu e o seu é seu. É a minha opinião, gente. Não tô dizendo que você faça assim como eu tô fazendo. Eu sei que comigo tá dando certo. Então hoje, depois de todas essas convivências, eu aprendi muita coisa, eu sou muito grata. Agora eu tenho, não, eu não quero com medo de sofrer. Gente, não tenha medo de sofrer, porque o sofrimento, ele ensina. Entendeu? Eu sofri mais por inexperiência, porque não conhecia tantas verdades, né? Mas, graças a Deus, eu hoje sou muito grata por ter passado por esse relacionamento, por ter tido meus filhos, por ter tido tanta convivência, por nesse meu terceiro relacionamento eu viajei muito, eu passei muito, e isso me trouxe muito conhecimento. E foi muito bom. Agora, com essa pessoa hoje, é um relacionamento que eu considero saudável. Por quê? Sim, outra coisa também. Ele bebe, né? Porque eu também gosto de beber uma cervejinha. Não sou de beber, ai, uma esponja, não. Eu bebo 2, 3 cervejas, já estou pronta. Mas ele bebe um pouco mais. E eu falei, olha, eu posso viver com você a vida toda. Você pode morrer de beber. É problema seu, porque é você que bebe. Não me apurriem por causa de bebida. Só isso. Você bebeu, não fique enchendo o meu saco, não. Porque eu já passei por isso. Nunca mais eu passarei. Você está ouvindo aí? Tô. Então você não vai fazer. Porque no dia que você ficar me perturbando, pode ter a certeza que eu não lhe quero mais. Olha, gente, eu sou muito franca a falar para vocês. Eu sei que esse vídeo está ficando longo, mas é um prazer compartilhar com vocês essas coisas. E eu falei para ele, então hoje ele bebe e quando ele vem, né, quando a gente vem no carro, às vezes eu venho dirigindo porque ele bebe, aí ele, ai, fulana, ai, tô melado. Ó, eu já sei. Ele entra, vá pro banheiro, toma um banho dele. Olha, quando eu for ver, ele já tá dormindo. Não me apurrinha por causa de bebida. Então, deu certo sim. Eu fiz essas concessões e hoje a gente fez os acordos, né? E hoje a gente sai, depois eu vou fazer um vídeo a respeito. Eu canto também, eu sou cantora e saio para cantar. E eu digo a ele, se você não quiser ir, você pode ficar. Porque você tem que saber que eu estou indo cantar. Eu estou indo me divertir e às vezes também ganhar. Então, você não tem que ficar desconfiando, achando que eu vou fazer isso ou aquilo. Entendeu? Porque eu sou muito aberta. Eu já traí, você já traiu e a gente tá aqui porque a gente quer um relacionamento. Então, esses acordos foram muito bons. Então eu saio,
ele fica de boa. Às vezes uma amiga minha dele, "Ih, vem pra cá, a gente tá aqui em tal lugar", e ele tá lá trabalhando, eu só ligo, ó, tô indo em tal lugar. Quando eu chego, ele tá dormindo de boa, sem raiva, sem briga. E tem sido muito bom. Por isso que é muito bom você criar acordos antes de você entrar no relacionamento. Porque esses acordos, e cumprir, porque até hoje a gente cumpre direitinho, eu respeito o limite dele, ele respeita os meus, sabe? E, sabe, antigamente, quando eu era mais nova, ei, fulano ia trabalhar e eu ficava aqui com aquilo na minha cabeça, será que ele está conversando com alguém? Quantas vezes eu vi amigas minhas, ele está online, mas não fala comigo. Gente, dane-se. O celular é dele. Se ele... Amiga, vou te falar uma coisa. Se ele quiser fazer, ele faz. Se eu quiser fazer, eu faço. Se tu quiser fazer, tu faz também. Ninguém impede ninguém de nada. É a nossa consciência que acusa. Então hoje eu sou madura o suficiente. Não quero, não quero. Ah, eu quero viver assim, assado. Ok, vou sair fora e vou viver. E ninguém vai morrer por isso. Nem ele morre, nem eu morro, nem ninguém morre. Como antes eu pensava, né, que morria. Entendeu? Então, essa é a minha história de 4 casamentos, né? E o que eu aprendi com isso, viu? Então, um beijo no coração de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Fica aqui, ó, meu abraço no coração de vocês. Beijo. Oi, meu nome é Eli Dias e eu estou aqui. Na realidade, eu já ia dormir. Mas aí eu pensei, vou gravar um vídeo. Porque há tempos que eu tô querendo gravar esse vídeo e me falta coragem de gravar. Será que eu vou saber usar as palavras? Mas o meu intuito aqui é simplesmente fazer com que você, mulher, entenda que quando muitas vezes você diz que não tem sorte, eu sou uma pessoa sem sorte, todo mundo consegue as coisas, eu não consigo, eu só vivo com dívidas, eu só vivo, eu não tenho um relacionamento bom, o meu dedo é podre, né? Tem muita gente que fala assim, eu tenho dedo podre, que não sei o quê. E na realidade não é nada disso, não existe dedo podre, né? E o que eu acredito é o seguinte, que se você é o que você pensa, certo? Então, se o seu pensamento, se dentro da sua cabeça só tem essa narrativa de que homem não presta, que os homens são tudo safado, que os homens são tudo assim assado, eles são ranzinzas, eles reclamam, eles traem, eles não ajudam. Então, dentro da sua cabeça, você só tem esse pensamento, essas narrativas. Tudo bem, pode ter sido crença, alguém deve ter colocado isso na sua cabeça, ou você mesmo, por desilusão, passou por isso. Mas eu vou falar para você que se você pensa assim, você só vai atrair pessoas assim, homens assim. Mas eu só penso em dívida porque eu só tenho dívida. Eu também era assim. Eu também pensava assim. Que aí quando chegar final do mês, para mim, sabe, era aquela coisa, minha cabeça parecia que explodia de tanta preocupação. Como é que eu vou pagar? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que... Então, tudo que você foca, cresce. A partir do momento que você fixa seu pensamento num determinado ponto, aquilo ali vai se transformar e vai vir para tua mente, para tua vida, né? Então, na realidade, eu já ia dormir. E eu ia dormir e eu digo, não, eu vou gravar esse vídeo. Posso ser até que nem poste, mas eu vou gravar porque é tantas pessoas pensando assim, sabe? E o momento presente é para você mudar de pensamento. Tente pelo tempo, sabe? Quando você vê um casal, porque eu era assim, quando eu vi um casal se amando, se eu dizia, meu Deus, isso não vai durar muito não. Desse jeito aí, não tem que... Não, gente, vamos tirar isso da cabeça como eu tirei da minha. Não. Quem sabe do seu relacionamento é quem vive eles, né? Não, mas eu já vivi tanto, eu tenho experiência. Sim, eu tenho experiência.
Lógico, eu tenho experiência. Com certeza que eu tenho, já vivi vários relacionamentos, mas acontece que eu não sou sabidona, né? Eu não sou aquela pessoa que sabe de tudo. Ai, eu sei, vai ser assim, vai ser assado. Eu não sei, cada um tem sua vida, cada um vive, né? Eu vou saber dos traumas de alguém, às vezes, as pessoas passaram lá pelos seus problemas e a gente fica julgando, né? Mas uma coisa eu digo a você, existe sim, existem pessoas boas, pessoas maravilhosas, que às vezes procura também uma pessoa também que queira, né, aquela mesma coisa que a pessoa quer. Só que a gente, com esses pensamentos de que homem não presta, de que homem não é bom, de que homem é isso, que homem é aquilo, o que é que acontece? A gente afasta. Porque aí só vem pra gente aquele que a gente vibra, que a gente pensa o tempo todo, que ele não presta, que ele não quer não sei o quê, que o homem quer não sei da onde. Então, todas essas coisas reverberam e vem para tua vida. Em ações, vem mesmo. Porque uma coisa eu te digo, tudo que você foca, cresce. Então, se você fica pensando nisso, e isso é para qualquer área da sua vida. Se você fica o tempo todo pensando, eu estou devendo, eu estou cheio de dívida, o que vem para você? Mais dívida. Então, o que é indicado fazer? Você, quando vem as dívidas, você diz, eu sei, tudo bem. Minha mente, eu sei que você está preocupada, né? Mas eu vou dizer, e eu quero pensar uma forma de que eu não fique mais pensando, vamos dizer assim, eu não quero mais pensar que eu quero uma solução. Pronto, eu quero uma solução para minhas dívidas e eu vou agora, daqui para frente, pensar na solução e não no problema. Porque se eu foco no problema, ele cresce. Então, é incrível, mas isso é uma verdade tremenda. E eu tenho aprendido muito com isso, praticando comigo mesma, na minha vida, né? Antes eu era muito mais sofrida e achava assim, assado, a dona da verdade. E a gente, estamos aqui para viver e aprender. Se eu não aprender com os meus erros, como eu vou, né? Quando é que eu vou aprender? Então, eu tiro da minha vida aquilo que eu aprendi e quero passar para vocês, pessoas que passam também por isso, porque não é só a mulher que pensa, às vezes o homem também, ele também procura uma pessoa bacana, mas aí ele diz assim, porque hoje em dia com a independência feminina, a mulher, ela ganhou muita liberdade, e liberdade e independência é bom, mas também tem limites, né? Então, hoje eu estava vendo um vídeo de uma pessoa falando que uma mulher bem resolvida, um homem fraco tem medo dela, e olha aí, se existe sim homens que querem uma oportunidade, que querem encontrar alguém bacana, mas se ele também ficar achando que as mulheres hoje em dia estão muito fáceis, estão muito isso, estão muito aquilo, ele só vai achar o quê? Mulheres interesseiras, se ele só pensa nisso, se ele só tem essa narrativa na cabeça deles, ele só vai ter isso. Então, aqui nesse vídeo eu quero falar para você que tente mudar um pouco o seu pensamento. Tente transformar, pelo menos nessas partes, tente transmutar esse pensamento, deletar esses pensamentos e acreditar mais que sim, né? Existem pessoas boas de caráter que querem uma boa relação. Existe solução para tudo. Para tudo tem solução. Mas a gente não se agarra à solução, a gente se agarra ao problema. E quando a gente se agarra ao problema, mais problema vem. Porque a gente é um imã para atrair tudo que a gente pensa. Então, era isso que eu queria falar hoje para vocês. E eu deixo aqui um abraço. Aqui é Elidias, quem está falando. E logo, logo, vou postar mais vídeo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.